Aos pouquinhos nós estamos avançando na nossa meditação. Hoje, Números 4, vamos ver se eu chego até o 5. Mas o principal é que você possa meditar em toda a Bíblia. Você já fez isso antes? Se não fez, então a oportunidade está aqui. Nós estamos gravando desde Gênesis e vamos até Apocalipse. E eu tenho certeza que nessa meditação, muita coisa Deus vai falar com você, vai instruir você e vai te fortalecer. Essa meditação vai ficar marcada para você. Tá ficando para mim? Vai ficar marcada também para você. Vamos pedir a direção? Pensa num pedido aí agora. Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e essa pessoa está pensando num pedido dela. Que esse pedido que ela está pensando seja concretizado, seja realizado, para que o teu nome seja glorificado através da vida dela. Meu Deus, e eu entrego essa meditação de hoje nas tuas mãos. Peço que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Amém. Graças a Deus. No versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E polião por cima uma cobertura de peles de texugo, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também, sobre a mesa da proposição, estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres e as taças, e os jarros para a libação. Também, o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugo a cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminária e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E o envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de pele de texugos, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de pele de texugos o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugo, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os instrumentos com que o servem: os seus braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os pertences do altar. Por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugo, e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então, quer dizer, iria se levar aquilo que compunha, né, o santuário, o tabernáculo, mas não era levado de qualquer maneira. Tinha-se o jeito certo e as pessoas certas, né? Deus, ele colocou cada pessoa no seu lugar, para que ela pudesse desempenhar uma função. Por isso que eu digo que todas as funções são importantes. Não só o que carregava a arca, né, que carregava o objeto mais importante do tabernáculo, mas até aquele que carregava um parafuso, vamos dizer assim. Ele diz assim, ó, no 16, porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios,
E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coates do meio dos levitas, mas isso lhes farei, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. O comentário do 20 diz assim: para que não morram. Os coatitas, responsáveis pelo transporte dos utensílios sagrados, só podiam tocá-los depois que estes fossem cobertos. Se não seguissem essa instrução, a santidade presente naqueles elementos os destruiria. Entendemos com isso que aqueles que se chegam a Deus com intenções sinceras de lhe obedecer são santificados pela sua presença. Porém, os que se aproximam com desobediência, irreverência, hipocrisia, estão sujeitos ao sofrimento. Então, todo trabalho, feito para Deus merece santidade, merece nós fazermos de todo o nosso coração. E aí o 21, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos. Contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta, e a coberta de peles de texugo que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhe designareis as responsabilidades do seu cargo. Esse é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quando os filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, contarás a todo aquele que entrar nesse serviço para administrar o ministério na tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério, e contareis os objetos que ficarão ao seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes da congregação, contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contatos das famílias dos filhos de Gerson e todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari,
segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço, para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Estes são os contatos das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, o livro de Números, né, é uma organização daquele povo, né, de como eles iriam se comportar, quem iria carregar o quê, a quantidade de pessoas, mas nós vamos ver também coisas importantes do que aconteceram naquele período e como que Deus lidou com aquela situação, né? As consequências, né? As minhas atitudes levam a consequências. A minha atitude aqui na terra faz consequências também no céu. Olha agora número 5. Falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. O comentário diz assim, a contaminação. As escrituras relacionavam muitas causas de impureza cerimonial. Levíticos 11, 32 ao 40 a gente leu. Mas as 3 mais comuns eram contato com pessoas com doenças que produziam fluxo, como as venéreas, contato com pessoas com doenças infecto-contagiosas, como a lepra, e contato com pessoas que haviam tocado em cadáveres. Dessa forma, o Altíssimo ensinava à nação o conceito de puro e impuro, limpo e imundo, e impedia a propagação das moléstias entre o povo. Assim, este ensinamento era fundamental para a segurança e bem-estar físico e espiritual dos filhos de Israel. No âmbito espiritual, essa orientação serve de alerta, pois há muitos maliciosos e orgulhosos entre as pessoas sinceras na fé. Com essas palavras maldosas, eles tentam contaminar os puros para que deixem de enxergar a palavra e a obra de Deus como santa. Aprender a identificar essas pessoas a fim de não se infectar com a sua incredulidade e falta de temor é fundamental à vida cristã. Então, aquilo ali, eu também entendo o seguinte, não havia hospital como há hoje, né? É como os mais jovens, eles não conseguem ver o mundo sem a internet, mas nós já vivemos no mundo sem internet. Então, naquele tempo, não havia hospital, então teria que se ter um cuidado dobrado com respeito às doenças contagiosas, né? Aí diz assim o 3, desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contamine os seus arraiais no meio dos quais eu habito. Então, você lembra da Covid-19? A mesma coisa, né? As pessoas tinham que fazer quarentena, elas tinham que ficar guardado, o mundo inteiro se fechou porque não sabia como é que esse contágio estava acontecendo. Então, da mesma forma, eram eles, né? Se descobrir um foco, né, de uma contaminação, tinha que isolar realmente aquelas pessoas. No 4, e os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dize aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o seu pecado que cometeu pela sua culpa, fará plena restituição, segundo a soma total. Ele acrescentará a sua quinta parte e a dará àquele contra quem se fez culpado. E o comentário diz confissão, restituição e perdão. Infrações cometidas contra alguém também eram consideradas pecado perante o Senhor. Por isso, ele determinou que houvesse uma retratação em casos de desonestidade contra o próximo.
Por exemplo, a pessoa devia, além de confessar seu erro, restituir a quantia desfalcada, acrescida de 1/5 desse valor. Muitos se corrompem e menosprezam os princípios da fé por causa da ganância e do egoísmo. Deus não aceita a injustiça. Portanto, se alguém carrega uma culpa contra o seu semelhante e não a repara diante do Altíssimo, também se faz culpado. Sabe, a nossa maior, como é que eu posso usar, né, essa palavra? A nossa maior força ou a nossa maneira de identificar se somos culpados ou não é a nossa consciência. Quando nós consultamos a nossa consciência, nós sabemos identificar muito bem se o que nós estamos fazendo está certo ou errado. Daí você está sempre examinando, né? Repensando, reciclando os pensamentos que você tem. Agora o 8. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação pelo qual por ele se fará expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua. E as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é a oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. Sabe, o que eu até destaquei, né? Espírito de ciúmes. Porque o ciúmes, ele tem o seu equilíbrio, né? Se ele estiver equilibrado, então é um ciúme saudável, é um ciúmes que se comporta, né? Que ele não é excessivo. E esse ciúmes é saudável, é gostoso, né? Por exemplo, eu sou casado, mas eu sinto ciúmes da minha esposa, né? Mas é um ciúmes que não descontrola, que não faz o mal. Mas há aquelas pessoas que o ciúmes dela é extremo. Ela não pode ver a outra pessoa falando com alguém, se relacionando com outra alguém. Relacionando, eu digo conversando, né? Numa conversa normal, nem mulher com mulher, nada. É aquela pessoa que quer guardar o seu familiar, a sua pessoa, numa redoma de vidro. Ela até sufoca a pessoa de tanto cuidado. Então, esse ciúmes excessivo é o desequilíbrio. E a Bíblia chama de espírito de ciúmes. Esse espírito cria muita confusão entre os irmãos, entre as famílias, entre o patrão e funcionários, e etc, e etc. Aí ele diz, 16, e o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartastes de teu marido pela imundícia, destas águas amargas amaldiçoastes, será livre. Mas se te apartares do teu amigo e te contaminares, e algum homem fora do teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com o juramento da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoaste entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre.
e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá, amém, amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições no livro e com água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoaste dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta por ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta perante o Senhor e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta memorativa e sobre o altar a queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que se ela tiver contaminado e contra o seu marido tiver transgredido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará e consumirá a sua coxa, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher, se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Essa é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda essa lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. O comentário diz assim, maldição ou absolvição. Se o marido acusasse sua mulher de traição, mas não tivesse provas, ele a conduzia até o sacerdote. Este a apresentava a Deus e dava a ela uma porção de água preparada com um pouco de terra do chão do tabernáculo. O pó da terra simbolizaria a maldição que a serpente recebeu por ter sido usada por Satanás no Éden. Está lá em Gênesis 3, do 1 ao 7. Ao ser tomada, aquela água ou absolveria a mulher se as acusações contra ela fossem falsas, ou a condenaria, fazendo sobre ela pesado juízo, caso fosse culpada. Deus é juiz contra a mentira, e engano e a hipocrisia. Portanto, o pecador determina seu próprio destino. Quando o ser humano se arrepende, encontra o perdão no Altíssimo, mas quando esconde o seu pecado, encontra nele um adversário. Forte, né? Quer dizer, a pessoa, quando ela mente, ela não tem como esconder isso durante muito tempo. Brevemente vai terminar sendo revelado. Então, a mentira não vale a pena. E, aliás, andar com a mentira é você andar de mãos dadas com o próprio diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, a mentira, existe um ditado que diz, ela tem perna curta, porque ela não chega longe. Logo a verdade prevalece. E essa é a mais pura verdade. Trabalhar com a verdade, viver na verdade e praticar a verdade é a melhor atitude que um cristão pode ter. Ele vai estar sempre absolvido. Num primeiro instante ele pode pagar caro pela verdade, mas vai sempre valer a pena. Tá certo? Olha, que Deus abençoe você. Coloca nos comentários se você alguma coisa lhe tocou. Manda esse vídeo para alguém, dê o seu gosto. Fique bem.